Irmãos e irmãs, é meu prazer para continuar nossa série, um panorama da Bíblia. E nesta série já consideramos Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, em qual nós consideramos que aquele livro é o livro dos começos, o livro das origens, que abrange 2.500 anos. Temos muita história naquele primeiro livro. Segundo livro, Êxodo. Última vez, consideramos Êxodo. Alguém lembra o que significa Êxodo? Saída, basicamente, mas sim, porque o povo de Israel saiu do Egito e começou a viajar por meio do deserto. Hoje, chegamos ao livro chamado Levítico. O seu nome deriva da tribo de Levi, de onde os sacerdotes foram escolhidos para representar o povo de Deus diante de Deus. Eles precisavam daquela representação. E rapidamente descobrimos que este livro está repleto de instruções, às vezes complicadas, muitas para os sacerdotes, para eles aprender como eles devem servir, mas também instruções para o povo comum na comunidade e como eles devem também servir um outro e servir o Senhor. Neste ano, 2026, ainda estamos na primeira parte desse ano. Alguns de vocês vão querer tentar e ler a Bíblia inteira, de capa a capa. E quando você começar a ler por meio do livro de Gênesis, vão gostar disto. E vão ter poucas dificuldades com Êxodo, mas vale a pena continuar. Mas quando vocês cheguem ao livro que nós chamamos Levítico, é uma outra coisa. É um pouco difícil. Costuma dizer-se que o livro Levítico é onde os planos do leitor da Bíblia vão morrer. Ok? Que coisa a dizer. Mas várias pessoas pensam assim, ou pelo menos elas vão tentar começar a ler esse livro, e quando chegam ao fim vão estar mais felizes do que quando estavam lendo esse livro. Mas por quê? Por quê? É verdade, o Levítico é muito difícil de relacionar com os nossos dias. É difícil para nós pensarmos como eu posso aplicar esse livro para a minha própria vida. Porque tudo parece um pouco estranho, um pouco fechado. Mas o problema é nosso. Especialmente quando nós aproximamos de Deus e a palavra dele com expectativas falsas, só querendo receber alguma coisa, uma bênção, uma ajuda, até entretenimento. E se isso é a nossa atitude, nós não vamos apreciar muito esse livro de Levítico. Eu já falei sobre esse erro na última vez. Nossa atitude deveria ser o seguinte: o que é que Deus quer revelar-me sobre si mesmo? E qual é a sua vontade? Também, o que é que lhe dá prazer? Isso é a boa atitude. Quando nós nos sentamos para ler, estudar um livro como Levítico, com qualquer livro, de que forma é que Ele quer transformar a minha vida para que lhe seja mais agradável? E como posso ser mais como Jesus? Se isto é nossa atitude, quando nós nos aproximamos de Deus por meio da palavra dele, vamos apreciar muito mais o que Deus quer dizer. Como Ele quer transformar as nossas vidas. A respeito de Levítico,
há uma palavra só que podemos usar para resumir o livro inteiro. Alguém sabe qual palavra, qual é o tema de Levítico? Com uma palavra só. Santidade. Exatamente. Santidade. Talvez mais uma razão porque esse livro é difícil para nós, naturalmente, porque naturalmente nós não somos santos. Não, naturalmente. E então quando nós estamos enfrentados com a santidade, e nós não gostamos disto muito. Então, o que significa santo? Separado. Exatamente. Algo separado para um propósito especial. Tudo em relação a Deus é santo. Então, o povo dele é santo. O dia dele é santo. A palavra dele é santa. Tudo em respeito, tudo ligado, conectado com Deus é santo, porque ele é santo. Então, qualquer coisa que eu já falei é separado do comum para ele, para a glória dele. Essa palavra santo é profunda, porque também está referindo a algo puro, de toda a contaminação. Moramos num mundo contaminado. Nossos corpos são contaminados, nossas mentes são contaminadas. Nós não somos muito puros, mas Deus é totalmente puro. E essa palavra santo também significa alguma coisa que é absolutamente bom em todos os aspectos. Podemos dizer que santo, que a palavra é o adjetivo para Deus. Porque a palavra mais perto do português para a palavra hebraico é outro. Mesma coisa em inglês também. Então, a palavra santo, a palavra mais perto na língua portuguesa é outro. Porque Deus é totalmente transcendente. Ele é outro. Há nada para comparar-se com Deus. Deus é único. Por isso é difícil para nós, quando nós tentamos compreender ou ser Deus, quem é o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Isso é Deus. E é difícil para nós compreendermos Deus, quem é segundo o ser dele, e três, segundo a pessoa. Três pessoas. Deus. E ele é outro. Ele é transcendente. É nada para comparar-se a ele. Nenhum anjo é igual a Deus. E com certeza nenhum ser humano também. 2 vezes na Bíblia, Deus é descrito como santo, santo, santo. 3 vezes. 2 vezes com a repetição de santo 3 vezes. A repetição serve para expressar não apenas a grandeza de sua qualidade, mas a perfeição absoluta. E isto é o que Isaías viu numa visão. Ele viu o Senhor. E tenta imaginar isto. Isaías viu o Senhor assentado num trono alto e exaltado. E a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 asas cobriram o rosto, com 2 cobriram os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Preste atenção à resposta de Isaías.
Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem com lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Em outra ocasião, quando a Bíblia dá a descrição de Deus como Santo, 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 é por meio da visão que o apóstolo João recebeu em Apocalipse capítulo 4. 8 séculos depois, o que Isaías viu, João viu. Deus não mudou. O mundo muda, nós transformamos, mas Deus é o mesmo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus não muda. Deus é imutável, Ele não muda. Ele sempre era e sempre é e sempre será. Deus, Santo, Santo, Santo. E o livro de Levítico revela mais sobre a santidade de Deus do que qualquer outro livro na Bíblia. As palavras santo, ou santidade, ou santificar, aparecem no livro de Levítico 152 vezes. Em aquele livro. Apenas o livro de Hebreus, do Novo Testamento, é o seu equivalente. E ele é instrumental para aplicarmos o conteúdo do Levítico às nossas vidas. Hebreus chega mesmo a afirmar esta verdade solene. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Por isto é essencial que entendamos o que é santo. Quem é esse Deus? Como nós devemos ser também. Temos de ser santos, ou não há esperança. Esta verdade chama a nossa atenção para a insistência de Deus no Levítico, onde por 5 vezes Ele declara: sejam santos, porque eu sou santo. 5 vezes Deus diz isto. Sejam santos, porque eu sou santo. Sejam santos, porque eu sou santo. Sejam santos, porque eu sou santo. Eu já ouvi alguém dizer: é considerado o Everest da vida cristã, uma montanha que somos chamados a subir, mas que não temos fôlego para escalar sozinhos. É verdade. Ser santo está além das nossas próprias forças. Deus chama-nos, manda-nos. Sejam santos. Mas nós não podemos, naturalmente, por meio das nossas forças. Então, aqui encontramos uma dicotomia, uma tensão. Entendemos a teoria, mas a prática é outra coisa, outra realidade. Isto torna-se óbvio no Levítico. Mas o livro não nos deixa sem esperança, como vamos aprender hoje. Há esperança lá, no Levítico. Entre o livro O Êxodo e o livro Levítico, observamos uma transição muito significativa na proximidade de Deus, em relação ao povo de Israel e no acesso do povo que o povo tem a Ele. Então, é importante que nós observamos isto. Lá no Êxodo, Moisés tinha subido ao Monte Sinai para se encontrar com Deus, principalmente para receber os 10 mandamentos, ok? Moisés subiu sozinho
Monte Sinai, para encontrar Deus. Mas ao fim de Êxodo, quando o tabernáculo e a arca da aliança e tudo que estaria envolvido no culto estava no lugar certo, olha, então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Deus chegou para estar com a nação de Israel. Mas ele chegou de uma forma velada. Deus tinha descido ao tabernáculo, onde iria continuar a dar revelações a Moisés da tenda do encontro. Mas, no início, onde foi Moisés? Quando começamos a ler Levítico, onde é Moisés? No primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro, 4, 5, 6, 7. Onde ele está para os primeiros 7 capítulos? Lembra-se? Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Moisés não estava no Monte Sinai, ele não estava dentro do tabernáculo, ele não podia entrar e sobreviver. Moisés teria estado no átrio, mesmo a entrada da tenda, na área em frente da tenda. Por quanto tempo? Por quanto tempo demorou fora? Mais ou menos, em total, 2 semanas. Uma semana, durante o tempo quando ele recebeu os primeiros 7 capítulos e começou a praticar as instruções nos primeiros 7 capítulos de Levítico. Esses capítulos consistem nas instruções a respeito dos sacrifícios necessários para o pecado, para permitir que os sacerdotes entrem no tabernáculo e tenham comunhão com Deus sem morrer. E até antes disso, também foi necessário que Arão e seus filhos fossem ordenados e consagrados para se tornar sacerdotes. Então, Moisés precisou ouvir, fora do tabernáculo, ouvir Deus falar aqueles primeiros 7 capítulos para começar a praticar-lhes e fazer sacrifícios necessários que vão dar-lhes permissão de entrar. E capítulo 8, Moisés pegou o óleo de unção e ungiu o tabernáculo e tudo que nele havia, e assim os consagrou. Então, a ordenação de Arão e os seus filhos começou e durou mais 7 dias. Ele já passou uma semana fora e mais uma semana preparando Arão e os seus filhos, ordenando-lhes, oferecendo vários sacrifícios. E capítulo 9, versículo 22, 23, depois Arão ergueu as mãos em direção ao povo e o abençoou. E tendo oferecido o sacrifício para o pecado, o holocausto e o sacrifício de comunhão, desceu. Assim, Moisés e Arão entraram na tenda do encontro, em capítulo 9. Já passou mais ou menos 2 semanas fora. Então agora Deus habitava no tabernáculo, de uma maneira velada, no meio do acampamento. E Moisés tinha um acesso especial a ele. Os seus encontros são descritos da seguinte forma: quando
entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor, Moisés ouvia a voz que lhe falava do meio dos dois querubins, de cima da tampa da arca da aliança. Era assim que o Senhor falava com ele. E para as próximas 2 semanas, Moisés recebeu o resto das revelações em Levítico. Todo o livro de Levítico dura 1 mês. Ok? 1 mês. Do início ao fim, exatamente 1 mês. 2 semanas fora e 2 semanas dentro para Moisés. Enquanto Arão e seus filhos apenas podiam entrar com o sangue dos sacrifícios. Foi diferente para Moisés, ele era profeta. Mas para Arão e os filhos deles, outros sacerdotes, eles não poderem entrar sem sangue dos sacrifícios dos animais. Por exemplo, todos os dias, 2 cordeiros tinham de ser sacrificados, um de manhã e outro à tarde no altar, com flor de farinha e o melhor óleo, porque ainda existiam várias limitações e barreiras para ficar-lhes de uma distância de Deus. Várias cortinas e vários negócios, coisas que eles precisavam fazer, mas ainda Deus foi de uma distância deles. E por que todas essas restrições? Porque Deus é santo, puro e bom. Por isto, enquanto, além disso, as instruções do livro de Levítico chamam a nossa atenção para este facto, somos por natureza não santos, mas sujos, não puros, mas impuros, não bons, mas maus, naturalmente. Então, o livro de Levítico pode ser dividido em 2 partes. Os capítulos 1 a 15 ensinam rituais relacionados à adoração no tabernáculo e como lidar com a barreira do pecado. É assim. Nos capítulos 1 a 7, aprendemos sobre as 5 ofertas principais. Os capítulos 8 a 10 informam-nos sobre a ordenação de Arão e dos seus 4 filhos como sacerdotes. Capítulos 11 a 15 tratam da pureza ritual, incluindo temas que nós preferiríamos não considerar, ok? Como doenças da pele. Quem gosta de ler sobre doenças da pele? Ninguém. Ou descargas corporais. Aí. E até mofo nas casas, e mofo nas roupas. Esta é a secção mais difícil de ler em Levítico e muitas pessoas dizem que é mais difícil em toda a Bíblia. Ninguém gosta. Essa é a primeira metade do livro. Outra metade do livro, os capítulos 17 até 27. Teólogos chamam essa parte o Código da Santidade, pois eles dão instruções sobre como o povo deve viver na sua comunidade. Primeira metade, relacionado à adoração do tabernáculo. Outra metade, sobre pessoas podem e devem viver na sua comunidade. Uma separação. Tabernáculo, comunidade. Capítulos 17 até 20. Lá encontramos regras gerais que incluem a ética sexual, que também não é muito confortável ler aquela lista. E os capítulos 21 e 22 revelam um padrão de santidade ainda mais elevado para os sacerdotes.
Os capítulos 23 até 27 dão regras sobre as festas, as bênçãos e os avisos da aliança e as normas sobre os votos e os dízimos. Não, eu admito, para nós no Ocidente, no século XXI, tudo isto parece pesado e complexo. Mas, tem graças a Deus, que vocês terem apenas de ler sobre tudo isto. Eles tinham de praticar tudo isto na pele. Eu sempre me encorajo quando eu estou lendo Levítico pensando isto. Alguém percebeu que me faltou mencionar um capítulo? Ah, 16. Cadê 16? Está lá. É óbvio, né? É óbvio. Está lá, no meio. Ele funciona como uma dobradiça entre as duas partes do livro. Pois é aqui que encontramos o dia da expiação. E este é o clímax da história que permitirá à comunidade de Deus entrar na presença dele, da sua presença. Porque há uma separação entre Deus no tabernáculo e o povo na comunidade. Há muitas barreiras para ficar-lhes de uma distância de Deus. Mas em capítulo 16, o que acontece lá junta o povo de Deus com Deus mesmo. E vou explicar mais, porque este dia, o dia da expiação, é a chave de todo o livro de Levítico e também do Evangelho. Eu vou explicar o que significa expiação e introduzir o que capítulo 16 nos ensina a respeito do dia da expiação através de uma história real, que aconteceu, de facto. Durante 5 anos, trabalhei com o povo indígena Apurina, no Amazonas, no Brasil. Uma noite, convidaram-me para dançar com eles. Então, pintei meu rosto de vermelho com as sementes de uma planta e com eles dançamos por 12 horas, das 6 da tarde até as 6 da manhã. Nos organizamos em linhas, homens e mulheres separados, e andávamos em círculos. E quando não havia mais espaço, agachávamos-nos na terra e porávamos no ar e começamos de novo. Por 12 horas. Durante todo o tempo, segurávamos grandes folhas que nunca podiam tocar no chão. E repetimos os nomes dos animais e das árvores da floresta em alta voz, ecoando as palavras do líder. Todos os indígenas mastigavam folhas tóxicas para receber uma energia sem fim. Foi drogas. Naturais, mas menos do que eu não. E por isso, depois de 6 horas, por volta da meia-noite, fiquei muito cansado e fui para a minha rede. Depois de dormir pouco, por causa de muito barulho, voltei um pouco antes das 6 horas da manhã para observar a conclusão da dança. Eu vi um homem coletar todas as folhas grandes que cada um de nós tinha segurado a noite toda, amarrou-as todas juntas com uma corda, levou-as com ele numa canoa
e chamou até ele desaparecer. Depois disso, todas as pessoas entraram na água até o meio dos seus corpos, pegaram água numa mão, colocaram-na na sua boca e cuspiu na mesma geração. E depois disso, todos juntos gritaram. Eles repetiram isto com outra mão e cuspiram com força na outra geração. Todos ao mesmo tempo. E gritaram a segunda vez. Mas esta vez com mais volume. E sem palavras, todos riam por 5 minutos sem parar. E depois voltaram em gerações diferentes para suas casas. Estava lá sozinho. Naquele momento, ele não tinha nenhuma ideia do que tinha acontecido. Mas depois descobriu o seguinte. As grandes folhas seguradas a noite toda representavam eles mesmos. Se elas tocassem o chão, e alguém disse isso a mim, eles acreditavam que ficariam contaminados e morreriam. A vocalização dos nomes das plantas e dos animais, tal como as folhas mastigadas e a carne também consumida durante a noite, representavam em conjunto tudo o que há de bom ou sustenta. Então, as grandes folhas armadas, todos juntos, representavam o povo ligado como uma família só. Ou até mesmo como uma pessoa só. A retirada das grandes folhas da aldeia representou o pecado deles sendo removido e levado para fora da arraial. Isto é a ideia da expiação. Quando a ofensa do pecado é tirada do meio do povo. De novo, isto é a ideia da expiação. Quando a ofensa do povo, a ofensa do pecado é tirada do meio do povo. A água foi usada para limpar suas bocas e a alegria foi uma confirmação da purificação e do perdão. Por isso, todos riam e voltaram às suas casas para viver em paz, limpos, renovados, até eles sentirem a necessidade de repetir a dança em outra ocasião. Então não durou. Por muito tempo, não. As comparações entre o que o sumo sacerdote fazia no dia da expiação e o que Jesus fez por nós e o que acabamos de ouvir naquela história são fundamentais. Crucialmente, apenas o sumo sacerdote pode entrar no lugar santíssimo onde estava a Arca da Aliança, que representava o trono de Deus e a presença dele. E ele fazia isto apenas uma vez por ano. Arão entrava no tabernáculo com o sangue de um novilho. Sabe por quê? Porque é um novilho. Foi para o pecado dele e para o pecado da família dele. E ele entrou com o sangue de um bode. Tu sabes por quê? Para o pecado da comunidade. Então ele entrou com o sangue do novilho e o sangue do bode. Para ele e a família dele e para toda a comunidade. Ele representou eles diante de Deus. Uma vez por ano, com o sangue desses animais, ele podia passar por meio da cortina e entrar no lugar santíssimo. De fato, havia 2 bodes. Tu sabes? O que aconteceu com outro bode? Olha. Arão lançará sortes quanto aos 2 bodes. Uma para o Senhor e outra para Azazel. Sabe o que é Azazel?
é um pouco misterioso e vários teólogos têm ideias diferentes, mas as significa bode e azel significa ir embora. Então, juntos, bode e ir embora, que significa fora. Então, Azazel, fora. Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor e o sacrificará como oferta para o pecado. Mas o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor, não ao diabo, não ao demônio, ao Senhor, para fazer propiciação e será enviado para Azazel, fora, no deserto. Ok? Um bode morreu, outro viveu. O sumo sacerdote colocou as mãos nas cabeças, orou, transferiu simbolicamente o pecado do povo e ele também, nos bodes, um bode morreu, sangue foi cortado e levado dentro do tabernáculo. Outro bode vivo levou fora do campo o pecado do povo. Um morreu, recebeu o salário do pecado, a morte, e outro viveu, mas fora do campo, separado. Foi assim. E, irmãos, Jesus, ele cumpriu o significativo daqueles dois bodes. Ele removeu de nós o nosso pecado quando foi crucificado na cruz. Ele tirou nosso pecado de nós, colocou nele mesmo e sofreu as consequências do nosso pecado, que é a morte. Ele tirou o pecado de nós e pagou o preço alto para nossos pecados. Se tu queres entender melhor seu pecado e o que Deus pensa em seu pecado, ore pela fé na cruz e vai ver o que Deus pensa em seu pecado. E como ele tratou seu próprio filho lá. Quando a santa ira dele caiu em Jesus Cristo por 6 horas, até ele ofereceu seu espírito e morreu. Então o sumo sacerdote entrava no tabernáculo no deserto e depois entrava o templo em Jerusalém. Mas Jesus entrou no tabernáculo celestial. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas para seu próprio sangue. De uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Nossa Purina tem de repetir sua dança. Para séculos fizeram isto. Cada vez que o sentem o peso da culpa para seus pecados. E por séculos e séculos, começando com Arão, em obediência, os sumos sacerdotes precisaram oferecer os mesmos sacrifícios no dia de expiação, ano após ano, após ano, após ano. Por quê? Pois a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue dos touros e bodes tire pecados. Contudo, quando Jesus veio ao mundo, o que ele diz? Aqui estou.
No livro está escrito a meu respeito. Vem para fazer a tua vontade, ó Deus. Para o cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Agora, irmão e irmã, quem ama Jesus Cristo, agora somos santificados. Não por causa das coisas que nós fizemos, estamos fazendo ou vamos fazer. Não. Por causa do que Jesus já fez em nosso lugar, com a vida santa, obedecendo ao Pai sem falta, e por meio da morte dele, pagando o preço para nossos pecados. E quando nós confessamos nossos pecados, recebemos perdão, garantido. Não até a próxima vez que vamos pecar, não, porque aquele pecado já foi pago na cruz. Nossos pecados futuros já foram pagos lá na cruz. Então temos a certeza da salvação agora. Nós não temos que esperar até morreremos e pensar, espero que Deus vai dizer de mim, espero que minhas boas obras são mais do que minhas obras más. Não. Deus não vai considerar suas boas obras e obras más e pensa que, acho que vou aceitar ela, vou rejeitar ele. Não funciona assim. Deus considera as boas obras de Jesus e diz, vem. Ele é a cabeça, tu és o corpo. O Pai aceita a cabeça, ele vai aceitar o corpo também. Nele somos santos. Não apesar dele, mas nele somos em Cristo. E Cristo está em nós. Deus considera a vida dele e por meio da fé ele aceita nós. Por meio da nossa fé, ele aceita nós. Somos santificados. O autor de Hebreus continua, onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo para o sangue de Jesus. Lembra a divisão entre a comunidade de Israel e a presença de Deus no tabernáculo? Eles não puderam entrar e viver? Não. Só alguns sacerdotes, depois de muitos sacrifícios, temporariamente podem entrar partes. Mas agora, por meio da fé em Jesus, nós temos acesso ao lugar santíssimo, não aqui no mundo, mas lá no céu. E vamos estar com Deus para sempre. Temos esse acesso. Temos até mais acesso do que Moisés tinha, de fato. Porque Jesus, a morte dele foi futuro no dia de Moisés. 1.500 anos depois de Moisés, Jesus foi à cruz. Jesus já foi à cruz, já morreu, já foi enterrado, já ressuscitou, e já ascendeu para a glória e enviou o Espírito de Cristo que habita em nós. A comunhão que nós temos agora é mais intensa do que Moisés experiencia. Porque o Espírito Santo está entre nós de maneira mais intensiva, o tempo todo. Quando Moisés saiu da presença de Deus, a glória diminuiu momento por momento. Mas para nós, a glória está aumentando. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Tu vais continuar a ser fiel, porque Ele é fiel. Ele vai guardar a ti.
Ele não vai deixar-te desafiar. Não, tu és precioso demais. Ele pagou o preço alto demais para deixar vocês pular das mãos dele. Não. Ninguém pode arrancar-lhes da mão dele, ou da mão do Pai também. Somos seguros, porque Ele é fiel. Por causa da fidelidade de Deus. Se eu estivesse lá no Brasil, eu faria legal. Isso é super legal. Uau! Isso é maravilhoso. Top! Mas é super importante que nós entendamos isto, porque há muitas pessoas confusas, até alguns cristãos confusos, pensando que eles podem perder a sua salvação. É impossível. Se Jesus já pagou e já recebeu pela fé, não por causa da sua fé, mas por meio da fé. É uma diferença importantíssima. Então, somos seguros. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o crucificado, quem também ressuscitou e ascendeu para a glória e prometeu a voltar um dia. Isso é maravilhoso, que Ele é nosso Santo Salvador. Por meio dele e por causa dele, temos acesso a Deus. Qualquer momento, podemos entrar à presença dele e comunhar com ele. E vamos fazer isto agora, em oração. Senhor Deus, entramos à tua presença com nossos espíritos. Ascendemos ao trono de ti, Deus, no céu, o trono glorioso e gracioso. Obrigado por esse acesso que nós temos. Nós que naturalmente nós mesmos somos sujos, impuros, maus, mas em Jesus Cristo, por meio dele, por causa dele, somos santos. Somos filhos adotados. Temos um lugar em tua família. Somos teus e tu és nosso, Deus. Obrigado por isto. Obrigado pela confiança que podemos colocar em Jesus, nosso grande sacerdote, sobre a casa de Deus. Ajuda-nos, Senhor, a não abrir mão da confiança que temos, pois, como afirma a tua palavra, ela será ricamente recompensada. Oh, e tu lá em tua palavra está falando sobre nosso galardão, que é Jesus Cristo. Temos esperança, temos uma futura maravilhosa. Obrigado, Pai, por teu Filho Jesus, por meio de quem temos acesso. Obrigado pelo Espírito Santo que habita em nós, quem ensina-nos essas coisas, quem dirige-nos por meio da tua palavra para entender essas coisas. Obrigado. E Pai, nós te amamos. E Jesus, Filho, nós te amamos. E Espírito, nós te amamos também. Obrigado. Amém.